Bom, pessoal, tudo bom? Na última aula, a gente estava com esse arquivo aqui pronto, casa desenhada, e fizemos a simulação dele. Quando executa a simulação, ele começa a fazer o pré-processo da simulação e apresenta os erros severos, warnings e tal. Hoje a gente vai corrigir ele e fazer a primeira simulação. Para isso, na pastinha que está com vocês, no arquivo compactado, tem esse arquivo aqui hoje, chamado Rotina 02, que são essas rotinas que está faltando implementar lá para a gente poder estar rodando ele a contento. Então, vou abrir ele clicando 2 vezes, IDF Editor. Então, esse aqui é a rotina 02, da onde eu vou copiar as coisinhas que faltam. Vou pôr aqui do meu lado direito. E do outro lado, vou pegar o meu arquivo, casa desenhada IDF. A gente sempre trabalha colocando a data que a gente está mexendo, né? Então, eu vou copiar ele, Ctrl+C, Ctrl+V, copiei e colei, e vou colocar a data da aula de hoje, que é o 08. (08) 08/3/2021, isso. Enter. E é nesse arquivo que eu vou estar mexendo. Por quê? Porque eu sempre tenho a cópia anterior para voltar se der errado alguma coisa. Clico 2 vezes, IDF Editor. Então, aqui do lado direito, eu tenho um arquivo rotina, onde eu vou pegar as coisas. E aqui do meu lado esquerdo é o arquivo que eu vou fazer a simulação. Aperto o Ctrl L para ele agrupar as classes de objetos que eu vou copiar. A primeira classe é essa aqui, ó, que é o balanço de calor. Tem um objeto só, copia e cola. Pronto. A próxima classe de objeto é essa aqui, ó, RUM-Período. O que é essa RUM-Período? Ele está falando quando que a gente vai iniciar a simulação. Então, ele está falando que é para iniciar, ó, o primeiro dia do primeiro mês, ou seja, 1º de janeiro. E aí, ele vai terminar no dia 31 de dezembro. Se eu quiser colocar o ano aqui, ó, ele permite eu colocar o ano, tá bom? Aí, ele pede que é o dia que é para iniciar. Se é para iniciar o dia de semana, tipo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Bora pôr para iniciar na segunda-feira. E no resto eu não mexo mais nada, tá bom? Aí, vou copiar esse objeto e vou colar lá no arquivo que a gente vai simular. Esse aqui é um arquivo que ele fala quando começa o horário de verão. Mesma coisa. Copia e cola. Tá. O ambiente, ele troca calor para dentro da casa. E a casa troca calor para o ambiente. Porém, na superfície que está encostada no solo, tipo piso, ele recebe o ganho de calor pela temperatura superficial do solo. Então, a gente tem que colocar essas temperaturas. Que eu peguei de um artigo onde o rapaz fez para as principais, para todas as zonas bioclimáticas do Brasil, ele separou o arquivo e fez aqui a modelagem da temperatura, da média das temperaturas do solo, média mensal, tá? Em graus Celsius. Esse aqui já é para a cidade de Cuiabá. Copia e cola. Essa parte aqui é a parte de monetização. É quando vamos colocar a tarifa. Esse BRL é para colocar em reais a unidade tarifária do que a gente vai estar trabalhando. Então, vou copiar o objeto e vou colar lá. Aqui é onde ele vai colocar as rotinas de funcionamento, tipo assim, como que é. Eu já vou deixar pronta a tarifa com placa e sem placa solar, porque depois a gente vai ter a parte da placa solar que a gente vai enfiar nessa tarifa aí. Então, vou copiá-la e vou colar. Aqui a tarifa para cada tipo assim, com placa solar, tarifa no horário de ponta, fora de ponta, demanda e tal. E o valor da taxa. Então, e o imposto cobrado tá tudo aqui. A gente tinha separado aqui como variável o IDF, mas a gente vai selecionar agora o regular, pronto. Isso aqui ele vai me dar um relatório do consumo de energia do que foi gerado. Então, ele vai me dar uma tabela com esse resultado e
um relatório mensal. O que tem nesse relatório mensal? Vou explicar aqui para vocês, para falar, olha, ele vai me dar a parte do consumo da lâmpada, dos equipamentos internos, da parte de ventilação, da parte de aquecimento, da parte de resfriamento. E vai fazer uma média, vai colocar a média da eletricidade e a média por área, por mês, a soma total. Essa parte aqui já é igual. E o output variável, as duas variáveis de saída, já está selecionada lá que a gente pegou da semana passada. Feito isso aqui, ó, vou clicar no disquete salvar, vou fechar a rotina 2, não vamos mais usar, não vou salvar porque a gente não vai mais usar. Então, a gente está aqui com a casa desenhada e vai vir aqui, ó, Simulate. Vamos executar a simulação. Ou a gente vai corrigir os principais erros que acontecem na simulação do Energy Plus, ó. Tá começando a fazer a simulação. E esse tempo de simulação demora segundo a capacidade de processamento do seu computador. Aí fala que a simulação foi feita com sucesso, tem 15 warnings e 20 erros severos. Então, vamos ver o que é esses erros severos, o que está acontecendo. Clica aqui em erro e vamos ver. Ele está falando que não está possível calcular o volume da cobertura. Vamos ver por que a cobertura está sem volume. Então, ó, esse IDF aqui eu posso fechar, não vou usá-lo agora. Esse aqui eu deixo de lado. Esse da rotina 2 eu vou fechar e vou abrir meu SketchUp. Como é parte construtiva, esse erro que eu vou selecionar e mostrar a vocês aqui, ó. Que ele tá falando que não é possível calcular o volume da cobertura, que tá faltando alguma coisinha no desenho. Então, vamos ver o que é. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o SketchUp e vou ver graficamente o que tá faltando. Mesma coisa, arquivo simples, com a unidade de metro, ele vai abrir. Vai carregar a paleta de ferramentas do SketchUp e do Energy Plus. Fecha o Mark. E agora a gente vai abrir aquele arquivo que a gente está mexendo. O arquivo tá aqui, ó. Aula 8 de março. A gente colocou o nome 080321. Esse arquivo que a gente vai abrir. Vou clicar nele e vou fazer ele abrir. Pronto, tô aqui. E fiz a abertura do arquivo. Ele tá falando que não tem como calcular o volume. O que eu vou fazer? Vou ocultar as coisas, vou deixar só a parte da cobertura, tá? Cobertura, esse pedaço aqui, ó. Vou ocultar as coisas, vou deixar só ele, pra gente ver o que tá acontecendo com ela. Seleciono as outras coisas e vou clicar aqui em ocultar. Olha o que tá acontecendo com a cobertura. Ela tá aberta, como se ela tivesse sem piso, sem chão. Então, eu clico 2 vezes nela, pego a ferramenta lápis e uma linha que eu desenhar paralela à vermelha e for até na borda, ele já desenha a parte do piso da cobertura, certo? Então, agora a cobertura tá fechada. Vou mostrar de novo as coisas. Certo? Editei aqui no SketchUp, eu clico só no disquete de salvar. Ele já salvou o arquivo IDF lá. E eu posso executar a simulação aqui com o SketchUp aberto, tá? Não precisa fechar, não. Manda simular. Ele vai fazer a simulação e vai me dar o relatório de erro. Vou só fechar aqui que eu tô com muito bloco de nota aberto. Só fechar eles. Pronto.
A ideia é a gente acabar com os erros severos. Os warnings são só avisos, eles não interferem na simulação. Agora, os erros severos interferem. Então, vou vir aqui no relatório de erro e vamos lá. Começar com o primeiro aviso. Ele está falando que a média da temperatura do solo, ele está fora do padrão de 15 a 25 graus Celsius. Esse é um padrão americano. No Brasil, aqui em Cuiabá, principalmente, a temperatura média mensal do solo, a 15 centímetros para dentro do chão, chega a ser 28 graus, que é a temperatura ambiente. Então, ele só está avisando. A gente sabe que está certo. Ele está falando que tem 3 zonas abertas. Tá falando que tem materiais de construção que a gente não usou na entrada. E aqui ele tem um erro severo. Ele tá falando que tem uma face que ela tá colocada como... essa face aqui, ó. Vamos localizar ela e ver o que que tá. O que eu fiz? Selecionei. Vou lá no SketchUp, tem a ferramenta de localizar. No localizar, vou clicar aqui no name. Vou colar o nome da classe, ó, D94D16. Vou localizar no modelo. Vai esconder todo mundo e mostrar apenas ela. Com a ferramenta lápis, clico 2 vezes sobre ela, ó. Botão direito, Euclide, objeto info. Qual que é o problema? É uma parede interna e tá aparecendo como se fosse uma parede externa. Então, aqui ela é uma parede interna. E ele tá pedindo com que zona que ele tá fazendo a fronteira. Essa aqui é a parede que vai da sala pro quarto Q1. Então, vou selecionar aqui, ó, quarto Q01. Beleza? Só mudei aqui, ele já salva. Agora, vamos ver a outra superfície. Essa superfície aqui, ó, 189C7C. Mesma coisa, cola aqui no negócio de selecionar e vamos localizar no modelo. Essa é uma parede que ela é externa, só que ela não está exposta nem ao sol. Por quê? Porque tem uma zona aberta aqui, que é a zona aberta da lavanderia, que não deixa cair radiação solar nela, a varanda do fundo. Então, ela não vai ser exposta ao sol, mas vai ser exposta ao vento. Certo? Já alterei. Vamos ver quem mais que tá aqui. Essa outra área aqui, ó. A12272, localiza ela. É uma porta. Botão direito, Euclide, objeto info. Ela tá como porta externa, só que na verdade ela é uma porta interna. Então a gente seleciona interior door. Porta interna. Só isso. Terminei esse primeiro pedaço, vou salvar e vou executar a simulação para ver o que que tá virando. Tinha aparecido aqui, ó, no meu relatório. Vou lá pro final. 18 erros severos. 19 erros severos. Então, a gente vai ver se essa quantidade de erros diminui. Olha só, agora o erro severo é apenas um erro severo. Mas fala que a simulação foi feita com sucesso. Então, tem apenas um erro severo. Vamos ver que erro que é esse. Clico de novo em erro. Vamos ver quem que é esse erro severo. Ele está falando que tem uma superfície que é não convexa.
e que a gente tem que selecionar isso aqui para ver no relatório de erro, para ver o que está dando problema. Mas esse erro severo, ele não terminou a simulação, então pode deixar que tá tudo beleza, tá? A simulação foi feita com tempo, tá tudo beleza. Aqui no table, a gente vê a simulação. Quando eu clico nele, ele vai abrir o relatório, uma página da internet. Então, ele está mostrando aqui, ó, o total da energia consumida em kWh no ano. Quanto que é gasto para cada fator. Quanto que é devido a determinada carga. E permite-me ver aqui, ó, a fatura de energia sem placa solar. Ou seja, sem placa solar, utilizando os valores que está programado ali, a pessoa pagaria em janeiro R$529 de energia, em fevereiro 454, em março 500 e pouco. Então, ele me dá o valor do custo da energia para cada mês. Da energia com as taxas, tá? Então, o programinha tá bem completo. E agora a gente já pode fazer algumas coisas bem legais com essa simulação. A primeira coisa, o arquivo tá certinho, tá tudo beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, posso fechar o SketchUp, não precisa salvar porque ele já tá salvo, o IDF dali. E a gente vai observar como que é a temperatura superficial utilizando o IDF Editor. Vamos avaliar a temperatura superficial da casinha. Então, vou vir lá na parte final, ó, output variável. Vou aumentar aqui, aumenta aqui. Vou criar um novo objeto. E aqui dentro, a gente vai achar a parte da temperatura superficial. É Surface. Isso aqui, ó. Surface inside face temperatura. Que é tipo assim, a temperatura na parte interna e a temperatura na parte externa da superfície. Então, vou colocar essas duas classes de objeto. Dupliquei para mim poder só selecionar outra. Então, vamos lá, Surface. Aqui, ó, Surface Outside Face Temperature. Esse é o segundo objeto. Então, a temperatura interna e externa. Esses dois objetos aqui eu vou poder deletá-los por hora e deixar só a parte da temperatura superficial. Vou colocar de 15 em 15 minutos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, por time step, que ele vai fazer a simulação por time step. Fração de hora, a gente colocou o time step 4, salvo. Vou lá no Epilaunch e clique Simulate. Ele vai realizar a simulação. Essa simulação é para demorar um pouco mais que a outra, porque ele vai calcular a temperatura superficial de cada uma daquelas paredes e cobertura. Enquanto ele termina a simulação, vou abrir aqui o SketchUp. Ó, eu posso abrir o SketchUp e o Epilaunch. Eu não posso abrir o SketchUp e o IDF Editor ao mesmo tempo, tá? Ou um ou outro.
Enquanto a telinha preta não sumir, ele ainda tá fazendo a simulação. Então, vou clicar no hominho, vou apagar. Vou clicar aqui, ó, e vou abrir o arquivo que eu tô simulando. Nota que esse demorou bastante tempo. Aí, quando ele termina, ele fala aqui, olha, foi terminado com êxito. Dá um OK. E a gente vai configurar para aparecer aqui, ó. Aqui no desenho aparece essa casinha, que tá na textura por classe. Essa daqui, que é meio como se fosse um raio-x. E essa outra, que é de temperatura superficial. Só que para ela funcionar, a gente tem que parametrizar ela primeiro. Ó, eu clico aqui, ó, para aparecer a parte da ferramenta de renderização. E aí eu vou falar assim, olha, a renderização é para fazer por superfície. Ele tá perguntando se é para normalizar os valores, porque, tipo, se o sol bater mais num pedaço que no outro, ele vai ficar com a cor mais forte. Então, ele tá pedindo aqui quais são as variáveis de entrada, ó. Primeiro, ele tá perguntando aqui o datapath. Vamos lá pegar o arquivo que ele tá pedindo. É esse arquivo ISO, com extensão ISO. Tá dentro da pastinha de simulação. Seleciono ele, ele já sabe qual arquivo que é. Tá carregando, olha lá, ó. Tá lendo o arquivo. Demora um pouquinho, tá? Paciência. O arquivo aí foi carregado. Aí ele tá pedindo assim, olha, a variável que tipo que é? De superfície. Olha, já pegou a latitude, longitude, Cuiabá, pegou todos os parâmetros que a gente precisa. Aí ele tá falando aqui, ó, pra gente selecionar a variável que dá a temperatura outside, externa. E aqui ele tá selecionado inside. Então a gente vai clicar aqui e vai selecionar outside, out, fora. Beleza? E aqui ele já tá selecionado inside. Aí ele tá perguntando, olha, vocês querem que faça a simulação baseada na escala de cor, ou ele pode fazer também escala de branco e tal. Eu gosto de deixar na escala de cor, certo? Terminei de configurar isso aqui, a gente clica em aplicar. E aqui, ó, eu tenho como que se comporta essa casinha aqui, ó, cada superfície com relação à temperatura. É claro que quanto mais próximo do vermelho, maior a temperatura superficial, e quanto mais próximo do azul, menor, certo? Então, você vê como que o vidro se comporta, a parede, ó, aquela paredinha que fica sombreada, ó, ela é mais fresca, porque ela não toma sol diretamente. Aqui em cima tem um controle que permite eu selecionar a hora do dia e o mês do ano. Vou mexer na parte da hora do dia, ó, vou pôr aqui no meio-dia, ó. Tá mais amarelinho o telhado, certo? Vou fechar essa barra lateral da direita. Esse aqui também eu já posso dar OK, porque ele já tá configuradinho. Beleza. Vou selecionar um mês bem quente, ó, agosto. E que se eu clicar aqui em Data Tool,
Quando eu pôr o mouse em cima, ele vai me falar a temperatura, mas ele também permite isso aqui, ó. Que seria a escala de temperatura. Onde quanto mais perto do vermelho, maior a temperatura. O meio-dia não é a hora que a casa vai estar mais quente. É um pouquinho mais à tarde. Ó, olhando de cima. Esse telhado tá mais laranja. O sol tá batendo mais nele do que nesse que tá mais amarelo. Quem tá mais amarelo tá mais fresca a temperatura. Lembra que a gente criou os postes da área, algumas outras superfícies como objeto de assombreamento? Ele fica da corzinha dele porque não interfere em nada. Mas, ó, o ganho de calor é evidente. Aqui tá batendo mais sol. Nessa época do ano, vamos pôr aqui agora em setembro. Vamos ver se fica mais vermelho. Ficou um pouco mais claro. Vamos colocar aqui à noite. Isso aqui é só pro horário do dia, tá? Quando o sol nasce, tá tudo geladinho. Quando o sol vai aumentando, até atingir seu ápice de calor. Parece que não, mas em fevereiro é a época que a temperatura superficial ficou maior. Então, dependendo do tipo de material, vocês veem agora que influencia no ganho térmico dentro da edificação. A cobertura que você tem que investir um pouco mais, porque é onde vai receber mais radiação solar. Não deixar a área de vidro recebendo sol direto. Isso é importante. Então, aqui a gente já viu um passo da simulação. Temperatura superficial. Posso fechar, tá beleza, não vou salvar nada. Outra coisa que vocês vão ver é a parte de importar os dados pro Excel. Lá na pastinha que já tá tudo salvo, a famosa pastinha lá que tá tudo salvo, a parte da simulação, aula do 8, vou criar uma planilha do Excel. E vou dar o nome para ela gráfico. Beleza. Fecho aqui e vou abrir o IDF Editor. Vou lá no final, vou colocar as duas classes de objeto, que é a parte da temperatura interna e a temperatura externa. Para mim não ter que fazer isso várias vezes, eu vou só pegar o que eu já tenho aqui na rotina, copio e colo. Lá no final, ó, output variable. Então, ele tá pegando aqui, ó, temperatura por zona e a temperatura externa, de hora em hora. Salvo, fecho aqui a negada, fecho a negada, fecho a rotina e deixo aberto isso aqui, ó. Casa desenhada 8.03 executa a simulação. Quando ele terminar de executar a simulação, eu vou importar esses dados para o Excel. Para importar esses dados, eu tenho que falar para o meu programa aqui que está separando eles. Ele salva esse arquivo num arquivo que é chamado de CSV, arquivo separado por vírgula. Nisso daí, a vírgula que é o delimitador de tipo uma coluninha para outra coluninha. Beleza? Fez a simulação. E aí eu vou vir aqui, ó, na parte dos gráficos. Vou vir em dados. E já vou ter aqui, ó, de texto CSV. Esse é o arquivo que eu vou estar importando. Lá na pastinha que tá salvo. E o arquivo que eu vou pegar é esse, ó. Tem vários arquivos, ó. SZ, CSV, não sei o que, não sei o que. A gente tem que pegar esse arquivo aqui, ó, que é só .csv no final, que é o nome certinho da coisa, com CSV no final. Clique em importar.
Provavelmente vai abrir um assistente de importação que vai mostrar para você como que tá as coluninhas dos seus dados. Ele tá falando assim, olha, quem é separador de casa decimal é a vírgula. Separou as casas decimal. Se eu importar do jeito que tá ali, não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque o Excel meu tá configurado para ler ponto como casa decimal. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o arquivo CSV no bloco de notas e substituir. Ó, tá aqui o arquivo CSV, botão direito, abrir com. Tem que abrir ele com bloco de notas, tá? Beleza. O que que eu vou fazer? Em vez de pôr a vírgula para separar as colunas, vou vir aqui em cima, ó, editar, substituir, e vou substituir as vírgulas por ponto e vírgula. E vou mandar substituir tudo. Então, já separou as vírgulas por ponto e vírgula. E na onde tá ponto, a gente coloca a vírgula, para entender a parte das casas decimais, e substitui tudo. Fecho meu arquivo salvando. Agora lá no Excel eu vou importar ele para ele vir certinho. De texto CSV, seleciono o arquivo CSV importar. E aqui, ó, que vai ser o pulo do gato, ó. Antes, o valor dessas temperaturas, elas estavam tipo assim, vezes 10 elevado a 16 e por aí vai. Agora não, ele pegou certinho que o ponto e vírgula é o delimitador, se não tiver você seleciona ponto e vírgula, e agora ele tá com a temperatura em graus. Aí eu vou clicar aqui agora em carregar, aí ele vai jogar na planilha que tá aberto todos os meus dados. Então aqui, ó, eu tenho a temperatura externa e aqui eu tenho a temperatura interna do quarto 01. Vou fazer um gráfico bem rápido. Vou pegar o dia até as 24 horas, dia 1 até as 24 horas. A temperatura externa e a temperatura do quarto 1. Vou vir aqui em inserir. Esse gráfico de linhas aqui, ele vai dar certo. Um gráfico de linhas. Então, ele permite eu visualizar como que tá, o que que tá sendo simulado. Então, nota, ó. O vermelhinho é a temperatura interna. O azul é a temperatura externa. Então, lembra que a gente configurou o ar-condicionado para funcionar até as 7 horas da manhã? Às 7 horas da manhã, você vê que a temperatura dele é 24 graus Celsius. E a temperatura lá fora está aumentando porque o dia está nascendo, o sol está esquentando. Aí ele desliga o ar-condicionado, aí a temperatura interna chega a ficar maior do que a temperatura externa, por quê? A casa o quarto Q1 vai recebendo radiação pela parede. E aí, mesmo depois que o sol se põe, ó, o sol se põe por volta das 5 horas da tarde, 6 horas por aí. O sol se põe, aqui ó, que o sol se põe, há uma diminuição na temperatura externa, mas já teve um ganho de calor. E esse calor vai ser transferido por dentro ao passar do tempo. Então, por volta das 7 horas, 8 horas é onde a temperatura está no pico. E aí ela desce até chegar no horário que vai ligar o ar-condicionado. E esse gráfico aqui, ó, ele pode ser feito para cada um dos ambientes, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser só até aqui, até fazer esses gráficos. O que que vocês vão mandar para mim? Vocês vão mandar para mim o print da temperatura superficial lá, vocês vão salvar aquilo no PDF, a temperatura superficial de vocês, sei lá, para meio-dia do mês de junho ou julho. Escolhe o mês lá e me manda o print do meio-dia no PDF. E o outro vocês vão colocar aqui nesse gráfico a temperatura externa e a temperatura interna da sala no mesmo gráfico. Aqui eu fiz do quarto 1, vocês vão fazer com a sala, tá bom? Aí vocês fazem o PDF e postam lá no AVA. Se tiver dúvida, eu tô por aí. No mais, é isso aí. Um abraço.